Senhor Pastor Jorge. Quero cumprimentar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar nesta data comemorativa, ter esta oportunidade de trazer aqui uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida do Pastor Jorge, toda essa equipe que trabalha na rádio e através desta programação, muitas vidas são alcançadas pela palavra, pelos louvores. E hoje não é diferente, Deus tem, com certeza, como sempre, uma palavra aos nossos corações. Como hoje é Natal, é uma data comemorativa, onde se comemora o nascimento de Jesus. O Natal é adjetivo de dois gêneros, relativo a nascimento ou natalício. Nós sabemos que não sabemos exatamente a data exata do nascimento de Cristo, o mês e o dia. A Bíblia não revela, mas segundo os historiadores e estudiosos da Bíblia Sagrada, eles dão datas, né? Uns falam que é setembro a outubro, outro agosto, setembro, mas não se sabe exatamente a data, porque a Bíblia não nos revela, e só podemos falar e ir até onde a Bíblia vai e falar até onde a Bíblia fala. Mas sabemos que o nascimento de Cristo aconteceu entre os anos 4 e 5 a.C. E durante o século IV, a Igreja Ocidental fixou esta data, dia 25 de dezembro, como uma data comemorativa para o nascimento de Cristo. Mas a Igreja Ocidental, ela comemora esta data no dia 6 de janeiro e assim sucessivamente. Mas o importante, não é a data, ou o dia, ou o mês. O importante é o nascimento. E o nascimento de Jesus, ele aconteceu com uma finalidade, teve um objetivo, e nos alcançou. Hoje somos gratos a Deus, louvamos o seu santo nome, por Cristo ter nascido e vindo aqui para a terra, e também nascido em nossos corações. Ele veio, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu ministério estabelecido pelo Pai, e esse Jesus que nasceu ali em Belém de Judá, ele também nasceu em nossos corações. E nesta tarde de sábado, nós sabemos que há muitas referências acerca do nascimento de Jesus. E quero aqui trazer uma palavra, e esta palavra é sobre a promessa deste nascimento. De fato, Jesus nasceu. No capítulo 3 do livro de Gênesis, e versículo de número 15, a primeira promessa acerca de um que viria para desfazer toda obra do mal. A Bíblia diz assim no livro do Gênesis, capítulo 15, e capítulo 3 e versículo 15: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A promessa aqui foi feita pelo próprio Deus para a mulher naquele dia em que ambos pecaram e foram expulsos do jardim. E entendemos aqui que o problema já tinha acontecido, o pecado já havia cometido.
Agora Deus estava provendo aqui uma solução, para aquele problema, aquela situação. E nós sabemos que após esta promessa, no decorrer da Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar Jesus, Deus revelando de que tribo nasceria, qual era a tribo que seria beneficiada com o nascimento de Jesus. Ou seja, a tribo a qual iria propagar, ela iria ser beneficiada com essa promessa. Era uma tribo que seria tanto a receptora como a distribuidora desta notícia, de que Cristo viria, e com certeza uma tribo privilegiada. Quando a gente discorre na Bíblia Sagrada, a gente vai para Gênesis capítulo 49 e versículo de número 10. Gênesis capítulo 49, versículo de número 10, está escrito assim. Desculpa. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão o povo. Nós vemos aqui, de que tribo Jesus seria descendente, da tribo de Judá, E quando se fala do nascimento de Cristo, temos que ter respaldo bíblico para mostrar como foi toda a trajetória, todo um cenário, todo um contexto acerca deste nascimento, porque temos que ensinar a verdade e orientar o povo a buscar conhecimento acerca de Deus, sobre Deus. E se hoje é Natal, se comemora o dia do nascimento de Cristo, o povo deveria saber como foi que tudo isto aconteceu. Eu sei que o tempo aqui é corrido, as horas, os minutos são um pouco, mas eu queria nesta manhã com vocês falar um pouquinho sobre as promessas feitas, todo um cenário que aconteceu, em todo um contexto histórico, poético, profético, sacerdotal. A gente vai ver, Cristo, Deus atuando em cada etapa, desculpa, para o surgimento, do Messias prometido. Quando no capítulo 5 do livro de Miqueias, eu quero que vocês acompanhem, capítulo 5 do livro de Miqueias, além de ele dar de que tribo ele nasceria, ele também falou sobre o lugar em que ele iria nascer. Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena és entre milhares de Judá, e de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui Deus usa o profeta Miqueias para falar da pequena cidade de Belém. Seria pequena em vista, mas grandiosa. Grandiosa porque ela seria o palco do nascimento do Salvador do mundo. Senhor e Salvador do mundo. Aí quando a gente olha para Miqueias capítulo 5, e versículo de número 2, a gente vai para o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 2, e versículo
de número 1, capítulo de número 2, e versículo de número 1 diz assim: e tendo Jesus, ou seja, tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Miqueias profetizava há muitos anos atrás acerca dessa cidade, que ali nasceria o Salvador, o Filho de Deus. E no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 2, versículo de número 1, vimos assim o cumprimento desta profecia. Quando nós vai lá no Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 2, e versículo de número 4 ao 7. Lucas capítulo 2, versículo de número 4 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: e subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em pano, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então vimos que aqui também fala sobre o nascimento na cidade de Belém. Mas, meus amados, muitos antes, a Bíblia também vai nos falar no livro do profeta Isaías. No capítulo de número 7 e versículo de número 14, sobre o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então nós vemos aqui, pela palavra de Deus, que há quase 690 anos, ou vamos dizer 700 anos antes do nascimento de Cristo, já havia profecia acerca do nascimento, e que ele nasceria de uma virgem. Quando nós vai lá no livro do Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 1 e versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, meus amados amigos, ouvintes, a Bíblia, ela é completa. Ela vai nos falar de todo acontecimento, das profecias, apesar que passou anos, passou década, centenas de anos, mas a profecia, ela se cumpriu. No capítulo, como eu falei aqui no capítulo 7 do livro de Isaías, em versículo 14, nós vamos ver esse cumprimento no Evangelho escrito por Mateus e também no Evangelho escrito por Lucas. Eu vou ler para vocês entenderem como isso aconteceu. Lucas, no capítulo de número 1 e versículo 36, 26 ao 35. Diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão
cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E estando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Este é o nosso Deus. Disse-lhe Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Olha, a profecia é que a virgem conceberia e daria luz a um filho. E vimos o seu cumprimento já no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, versículo 34. Ela dizendo: Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus amados, quando eu leio esta passagem, eu vejo aqui o cumprimento de uma grande profecia se cumprindo, com um objetivo, com um intuito, né? Quando eu olho para o livro, o Evangelho de Cristo, escrito por João no capítulo 3, versículo de número 16, lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí o grande objetivo acerca do nascimento de Jesus. Hoje se comemora o dia em que Jesus nasceu. Muitos se embriagam, muitos escolhem para si, só apenas festejar, e nem sequer lembra daquele que nasceu, o porquê ele nasceu, o porquê ele veio. Meu amado, você, com certeza que está me ouvindo, talvez está em um banquete, está em suas casas, com seus familiares, comemorando esse nascimento, mas lembre-se de agradecer a Deus pelo nascimento de Cristo. E se ele não nasceu ainda na sua vida, não nasceu ainda na sua casa, eis aí a oportunidade de hoje Cristo nascer, apesar de ser seu aniversário, mas ele também quer nascer dentro do seu coração. A Bíblia nos revela também acerca de que quando Cristo nasceu, os magos vieram do Oriente para o adorar, porque viram lá a sua estrela brilhar, e indo visitar Belém para a procura daquele que havia nascido e seria rei dos judeus. Iria lhe presentear, iria lhe adorar. Isso já fazia quase 2 anos do nascimento de Cristo, e o rei Herodes ainda não sabia do ocorrido, a não ser pelas palavras dos magos do Oriente. 3 magos lhe vieram, segundo alguns estudiosos. Um se chamava Melquior, outro Gaspar e o outro Baltazar. Esses 3 magos vieram de lugares diferentes, mas a Bíblia diz que eles vieram do Oriente para o adorar e presentear o menino Jesus. E quando ele chegou, encontrou Maria e Jesus em sua casa, Não estava mais na manjedoura, como os muitos assim até
colocam e faz assim seus presépios, numa figura de que os magos visitavam Jesus ali ainda na manjedoura. Mas a Bíblia é bem clara que os magos, no Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 2, vai nos falar acerca de como os encontrou. E o versículo de número 11 diz assim: e entrando na casa, acharam o menino, não na manjedoura, mas na casa, acharam o menino, com Maria sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo-lhe seus tesouros, lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. O tempo não nos dá para falar assim acerca desses presentes, né? Mas irei correr um pouquinho. E quando Herodes soube desse nascimento, e como não, os magos voltaram, orientados pelo anjo por outro caminho, a Bíblia nos diz que Herodes ficou furioso, irado, e mandou matar todas as crianças das cidades e regiões circunvizinhas de 2 anos abaixo. Então, Jesus tinha ali mais ou menos por volta de 1 ano e meio a 2 anos, porque Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. E, orientado pelo anjo, no capítulo 11 e versículo 1 do livro de Oséias, a Bíblia diz que o Egito iria receber alguém e queria ser hóspede, né? Como também está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 15, que fala sobre a fuga e a matança, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Então, José com Maria fugiu para o Egito até que Herodes morresse. E Herodes morrendo, eles voltaram, tudo orientado por Deus. Mas, meus amados irmãos, tudo isso nós vimos aqui um trabalhar de Deus, preservando e conservando e cumprindo a sua palavra, porque Cristo vela sobre as suas palavras para cumprir. Foi o que ele disse para Jeremias. O que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoim, no capítulo 1, versículo 11 do livro de Jeremias. Ele diz: viste bem, porque eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. E vimos aqui as profecias, vimos aqui de que tribo, vimos aqui que cidade, e tudo vimos um cumprimento da profecia, né, se cumprindo aqui no Novo Testamento. E no livro do profeta Isaías, capítulo 9 e versículo 7, vai falar sobre que ele seria herdeiro do trono de Davi. E o versículo 6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E no capítulo 2, e no capítulo 1 e versículo de número 1 do Evangelho de Cristo, relatado por Mateus, a gente vê que, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sobre o trono de Davi, né, Cristo será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus amados irmãos e amigos, que quando se fala de Natal, o mundo, ele traz aqui uma figura distorcida do Natal, né? Pelo seu consumismo, né? Porque eles querem lucrar acerca, quando se fala Natal, eles estão interessados mais no lucro do que exatamente na grandeza que tem o Natal. Nós vimos aqui que ele traz uma figura, né, de um santo por nome São Nicolau.
Nós vimos que na década de 16, este homem, o bondoso Nicolau, seu Nicolau, era um homem que fazia caridade, dando presente às crianças, né, naquelas festas comemorativas, naquela época, ou naquela década, né? E quando este homem morreu, o que aconteceu? O paganismo entrou, pegando a imagem deste homem, né, e dando-lhe o nome de Papai Noel, como um símbolo do Natal. Mas o verdadeiro símbolo do Natal chama-se Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é o São Nicolau, é Jesus, né? A figura apenas não é de árvore, mas é de um lindo coro celeste enaltecendo e engrandecendo o nome de Jesus. Foi assim que apareceu ali no monte onde os pastores estavam, apacentando os seus rebanhos. A Bíblia diz que um lindo coro de anjo apareceu, né, avisando para os pastores que naquela cidade nasceu o Rei dos Judeus. Meus amados, temos que entender o objetivo do nascimento. Então, o objetivo do nascimento de Cristo foi para salvar o mundo dos seus pecados, o mundo da ruína, o mundo atolado pela iniquidade. E para isto, Jesus nasceu. E a nossa vitória é que Ele nasceu, né? Tanto Deus se fez carne e habitou entre nós, como também cumpriu um excelente ministério, morrendo na cruz do Calvário, ali padecendo pela nossa culpa, pelo nosso pecado. A Bíblia diz que Ele foi morto e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E o mais importante é que Ele nasceu em nosso coração. E o mais importante é que Ele veio, que Ele cumpriu o ministério, que Ele morreu, mas Ele também nos deixou uma promessa. E esta promessa é de que a qualquer momento Ele virá arrebatar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Meu amado, meu amigo, seja também participante desta fileira que vai morar no céu. Hoje Jesus quer nascer em seu coração. E você pode comemorar o nascimento de Jesus de outra forma. Não com essas bebedeiras, com essas comelanças, né? E nem sequer lembra do Salvador que nasceu para tirar o pecado da humanidade. Mas nessa tarde de sábado, eu quero que você lembre-se que há todo um contexto, todo um relato, todo um escrito, toda uma profecia cumprida, né, falada, feita lá no Antigo Testamento, mas com o passar do tempo, o passar dos anos, ela se cumpriu na íntegra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nesta tarde de sábado, eu desejo a todos que me ouvem um Feliz Natal. Um Feliz Natal. E que Cristo nasça cada dia em nossos corações. Que Deus em Cristo vos abençoe. E neste momento iremos fazer uma oração de agradecimento a Deus. E eu quero orar pela sua vida nesta tarde de sábado. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, por teu grande e infinito amor, que enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. E este Jesus, assim como nasceu na terra, nasceu também em nossos corações. Pai, te dou graça por este dia e apresento a cada família, Senhor, a cada um que está ouvindo esta programação, aqueles que não estão ouvindo, os que estão viajando, os que estão entre parentes e amigos. Pai, abençoe a todos em nome